Beleza? Então voltamos para o forno. Tenho o meu forno aqui pré-aquecido por uns... Deu mais de 40 minutos, mas pelo menos uns 40 minutos, aí você consegue garantir que a temperatura chegou, que a temperatura da panela chegou no que a gente precisa. E aí aqui eu vou mostrar para vocês um pão assado com a panela fechada do começo até o final, e depois 2 pães em que a gente vai começar o assamento com a panela fechada e vai finalizar o assamento com a panela aberta. Beleza? Tem mais alguma dúvida aí, amor? Perguntas de autólise. Posso fazer autólise à noite e colocar na geladeira para dar continuidade pela manhã? Não é o ideal, mas pode. Lembrem que o que eu falei ali vai depender da temperatura da sua geladeira. E no meio do grupo dos alunos tem vários relatos que o meu pão fermentou demais. Aí vai medir, uma prateleira da geladeira está 14 graus, a outra está 8, a outra está 7. Tem geladeira que todas as prateleiras estão abaixo de 8 graus. Então depende muito. Assim, abaixo de 8 graus quase nada vai acontecer. Então é como se você estivesse interrompendo a produção do seu pão. E aí tem que tomar cuidado para deixar ele bem vedado, para que ele não resseque a massa. Assim como pode ser que no dia seguinte tenha passado a autólise e a massa tenha desandado também só com a água e com a farinha. Então, sim, não é regra, você pode utilizar como recurso, mas não como padrão. Beleza? E aí é muito importante que você meça a temperatura da sua geladeira ou que no mínimo você saiba que temperatura você está utilizando. Então vai ser sempre uma correlação de tempo e temperatura. Então assim, quanto tempo para o fermento chegar no pico? Depende do que? Da temperatura. Quanto tempo eu preciso dar de intervalo a cada dobra? Depende da temperatura. Quanto tempo o pão fermenta em temperatura ambiente antes de ir para a geladeira? Depende da temperatura. Então essa variável, ela é muito importante. Agora a gente está saindo do verão e entrando no inverno, que é uma época um pouco mais chatinha pra gente, porque no frio é um pouco mais chato fazer fermento. Acho que inclusive tem gente aqui, aluno de fora do país, e aí não sei se a Dani Bolina tá aqui na live, mas eu vi um stories dela na semana passada. Acho que ela tá morando nos Estados Unidos, numa região que é super fria, e aí tem uma fermentadora lá que é tipo uma caixinha que ela consegue deixar o pão dentro entre 22 e 24 graus. Aqui no Brasil a gente não tem essa necessidade, porque a maior parte do ano a gente está ali entre 15 e 30 graus, mas do mesmo tempo que a gente precisa se preocupar com o frio, abaixo de 10, 8 graus, a gente tem que se preocupar também bastante com o calor acima de 30 graus. Ela tá aí? Ah, legal. Então depois, eu não sei se... se ela quiser me manda uma foto da fermentadora, que os Estados Unidos é cheio de novidade, né, cara? O que eles têm lá de novidade é muito legal. Se tiver mais alguém aí no frio extremo, muito legal também ter esses recursos, porque senão seria muito difícil, né? Eu imagino se existe algum padeiro de fermentação natural na Finlândia. Sei lá, deve ser muito difícil trabalhar com fermentação lá, mas é óbvio que eles têm esse tipo de recurso de utensílios para viabilizar a produção, senão seria impossível, né? O cara teria que ser, além de padeiro, um monge para conseguir fazer pão sem nenhum recurso, só na raça com a temperatura ambiente. Fala aí, amor. Manuel, seu aluno, quero começar a tentar usar a batedeira semi-profissional. Posso usar a batedeira desde a autólise? Principais recomendações? Pode. A batedeira ou maceira, o grande ganho que ela vai trazer para a gente até a gente ter a massa pronta. Ela não vai substituir a necessidade das dobras e da modelagem. E aí, como eu faço hoje 25, 30 pães por dia aproximadamente nos dias que eu produzo, a minha maceira ela produz 8 receitas aproximadamente, é uma maceira de 5 quilos. Então eu não tenho tempo para fazer autólise nos meus pães que eu utilizo na maceira, então eu já faço no método direto. Assim que eu incorporo a farinha e a água, eu já coloco o melado e o levain, depois eu coloco o azeite e o sal e ela fica batendo em torno de uns 15 minutos aproximadamente. E aí desses 15 minutos, assim que a massa ficou pronta, acho que vocês já devem ter visto ali no Instagram que a massa sai maravilhosa da maceira, é quando eu incorporo o recheio e continuo o ciclo de dobras. Então, qual o ganho que a maceira traz pra gente? Um ganho de não ter que fazer necessariamente uma autólise. Se você quiser, você pode fazer. Se você não quiser fazer e seguir no método direto, você pode seguir. Outra alternativa, até que eu não falei para quem faz pão na mão ainda, para quem ainda está no carro manual, que eu fiquei assim por vários anos, tá? Se você está sem tempo de fazer uma autólise de 40 minutos, de 1 hora, o que você pode fazer é fermentólise. Você já coloca a água e a farinha somada ao levain, a quantidade de levain que vai na receita, e aí se você tinha que esperar 1 hora para fazer a autólise, com 20 minutos você já consegue ter um resultado aproximado. Todas essas artimanhas, esses gatos que esses migués que eu tô passando aqui para vocês, eles vão comprometer parcialmente o resultado final.
e aí você vai ter que colocar na balança o quanto que você está a fim de comprometer do seu resultado. Com esses ganhos, esses atalhos, tá? Tem alguns que eu dou aqui no meu dia a dia na rotina, porque às vezes a produção tá doida e eu preciso dar alguns gatos para conseguir chegar no resultado final que seja aceitável, e outros não. Então sempre uma decisão de risco entre fazer ou não fazer. Aí você tem que pensar, putz, é melhor eu fazer o meu pão, ainda que eu tenha que dar 1 ou 2 gatos na produção, ou não fazer o meu pão e ter que comprar na padaria ou ficar sem pão por 1, 2 dias. Aí é tudo uma decisão individual de vocês, tá? Meu Deus, tô ferrado com o horário, gente. Putz! Então vamos lá. Forninho pré-aquecido. Qual que é o indicativo que eu preciso para saber se a minha panela está quente? Muitos de vocês já sabem, né? É essa fumacinha aqui saindo da panela. Se saiu fumaça, não precisa de termômetro, não precisa de absolutamente nada, tá? Esse aqui é um forno que eu tenho de 250 graus, que eu deixo ele pré-aquecendo, inclusive com a convecção ligada. Então tá ligada a resistência de cima, tá ligada a resistência de baixo, e a convecção ainda tá ligada também. E aqui eu falando e a panela esfriando. Mas meu pão vem direto da geladeira para a panela. Aqui tá fora da imagem, é melhor eu colocar para frente ou não? Ou tá pegando? Aqui melhor? Show! Então daqui, ele já chegou direto da geladeira para a panela. Esse pão esparramou um pouquinho, mas vocês vão ver que o resultado final dele não vai ser comprometido. Faço um corte, direto e reto, fecho a minha panela e vai direto para o forno por 34 minutos. E esse pão vai sair maravilhoso com a tampa fechada durante todo o assamento. E aí eu já sei que deve ter pelo menos umas 15 pessoas aí. Nossa, ele esqueceu de colocar vapor, ele não colocou uma pedrinha de gelo, ele está emocionado com a live, com milhares de alunos, e porque ele vai ficar milionário depois dessa live, esqueceu de colocar o gelo. O gelo, ele é muito necessário quando a gente faz uma fermentação 34. Em temperatura ambiente, ou quando a gente finaliza a nossa fermentação em temperatura ambiente, porque a gente consegue induzir o vapor com uma velocidade um pouco maior. Quando eu finalizo a minha fermentação na geladeira e eu estou trabalhando com uma massa que já é bem hidratada, que tem 70% de hidratação, a própria evaporação dessa massa gelada que eu acabei de tirar da geladeira e coloquei na panela já vai criar o vapor suficiente para que a gente tenha um pão lindo e maravilhoso sem a necessidade de borrifar água ou de colocar qualquer pedrinha de gelo na panela. Beleza? Primeiro foi para aquele forno, segundo para o nosso forno prático da Daqo, que vai ser sorteado para vocês daqui a pouco. Então esse aqui chegou na semana passada para mim, eu já testei diferentes formatos para assar ele e vou mostrar para vocês o que eu consegui, o melhor resultado. O que eu faço nesse momento? Eu pré-aqueci o forno na temperatura máxima, também 250 graus em cima e embaixo, mas na hora de colocar meu pão, eu vou desligar a resistência de cima e vou assar o meu pão os primeiros 25 minutos só com a resistência de baixo ligada, e aí depois que eu tirar a panela, depois de 25 minutos, eu inverto. Eu diminuo a temperatura aqui para 200 graus, ligo a resistência de cima e desligo a de baixo, só para a gente ganhar aquela corzinha maravilhosa no nosso pão. Então vamos nessa. E aí esse é um forno que a Daqo lançou recentemente. Olha só a fumaceira que saiu. É um forno que foi lançado em 2 versões, de 50 e 70 litros. Esse aqui por 600 e poucos reais e o de 70 litros por 900 e poucos reais. Mas se vocês utilizarem um cupomzinho maroto, se você não for o felizardo que vai levar esse forno para casa hoje, pô, a gente tá muito enjoado, né, cara? Até sorteando forno na live, é brincadeira. Você pode usar o nosso cupom do Brás e Farinha, que dá 20% de desconto no forno, ele vai sair por uns 500 reais aproximadamente. Então aqui fiz o corte também, devolvo a tampa para minha panela e levo ele para o nosso forninho. Só confirmando. 200 e... aqui a temperatura 250. Só para não dar errado, eu vou diminuir 50 centavinhos aqui, 230 e só embaixo por 25 minutos. Show! Vai, querido, me ajuda? Opa! Mais. Preciso de um Apple Watch novo, hein? Se alguém quiser me patrocinar aí.
25, fechou. E aí como que a gente vai... Esse forno está saindo na imagem? Está saindo? Então tá, esse forno a gás, aqui tem uma particularidade, não desse, de todos. O forno a gás ele só tem calor de baixo. Então o relato que muitos alunos trazem pra gente é, putz, cara, o meu pão ele tá queimando embaixo e ele tá demorando para chegar na temperatura ideal em cima. Ele tá ficando pálido em cima e embaixo ele tá queimado. Então o que a gente traz como recurso? Você vai assar o seu pão na prateleira mais alta do seu forno, claro, tem que entrar a panela, e embaixo você pode colocar uma assadeira, tá? Então aqui tem uma assadeira vazia embaixo, que está embaixo da panela. Então, tudo embaixo, né? Ficou muito embaixo, mas a assadeira está na base do forno e a minha panela está exatamente em cima da assadeira no segundo andar. E aí, além daquela assadeira lá embaixo, o que eu tenho aqui também como recurso é essa mantinha aqui, ó, que é uma manta de teflon antiaderente, que para mim ela sempre foi muito mais funcional do que aqueles papel Dover, papel manteiga, que para mim não serve, enfim, não serve para nada, é muita coisa, né? Mas que para mim nunca funcionou bem. Então isso aqui, além de durar a vida inteira, ainda cria minimamente um isolamento térmico para proteger um pouco mais a base do nosso pão. Deixa eu pegar um terceiro pão aqui. Caraca, eu tô falando, hein? 9 horas? Ô, produção. É horário de tomar uma cervejinha ou tá cedo ainda? Tá cedo, tá bom. Ó, então aqui, ó, nozes e gorgonzola. Também vou fazer um corte. O corte ele pode ser semicircular, pode ser reto. O importante é que ele seja, se tiver uma massa bem estruturada, relativamente profundo, para que a gente consiga no final ter uma pestana bem construída, tá? Então, vamos embora. Esse aqui para o forno a gás. E o forno a gás, ele pré-aqueceu a 290, não sei se chega a 290, esse eu nunca medi, mas da mesma forma, vamos diminuir aqui para casa dos 240, 250 aproximadamente. Deixa eu colocar 25 minutos aqui, vou ter 3 cronômetros rodando, para que a gente consiga depois tirar os pães. Chora! Aqui vai, eu coloco spray dentro da panela, faz alguma diferença? Depende. Você finaliza o seu pão em temperatura ambiente ou na geladeira, quando você fermenta. Assim, ó, nem contribui, nem não contribui. Na verdade contribui. Porque quando a gente fala de forno, eu tô brincando, mas é só pra gente descontrair um pouco, né? Quando a gente fala de forno, a gente precisa de temperatura e umidade, que é o vapor. É a associação desses dois elementos que vai fazer com que a gente tenha o salto de forno, e esse salto de forno ele vai acontecer nos primeiros 15 minutos de assamento. Se o pão não teve salto de forno em 15 minutos, ele não vai mais ter, tá? Então, esse vapor que você está induzindo vai depender da temperatura e da hidratação da sua receita. Se você trabalha com uma receita na casa dos 60, 62, 63, 65% de hidratação, pode ser que esse vapor contribua, ainda mais se você estiver trabalhando com a fermentação em temperatura ambiente. Se você já trabalha com um pão na casa de 68, 70% de hidratação e utiliza a fermentação na geladeira como recurso, o pão sai direto da geladeira e vai direto para a panela, esse vapor ele não ajuda muito. É mais do mesmo, porque o próprio pão já vai criar esse ambiente de umidade e o vapor que é necessário para o salto de forno. Aproveitando que você falou de hidratação, qual o benefício da alta hidratação para o pão? A alta hidratação, ela traz pra gente um pão com muito mais alvéolos, né? Então não é um pão maçudo. Mas não é só água também. Não adianta a gente trabalhar com um pão com uma hidratação no limite e depois não respeitar todos os processos. Então assim, a gente só consegue trabalhar alta hidratação se a gente conseguir associar ela a um método de produção, uma fermentação e forno, que depois traga pra gente um resultado legal como esse aqui, por exemplo, né? E aí o que a gente tem como vantagem? Justamente um miolo mais uniforme, assim. Essa farinha aguentaria até mais água. Na verdade, tá pegando aqui em cima agora? Sim. Na verdade, essa farinha até aguentaria mais água, mas eu utilizo 70% porque é uma medida segura para que eu consiga trabalhar no volume que eu trabalho hoje, que são 25, 30 pães por produção, sem correr grandes riscos. Mas olha aqui o resultado que a gente consegue. Aqui. Aqui. Então, olha só o resultado que a gente consegue. Um pão mais alveolado, super uniforme e com uma hidratação segura para esse tipo de farinha.
Beleza? Então o que a gente consegue aqui, com uma hidratação menor, a gente teria um pão um pouco mais compacto. Quando a gente fala de todos os benefícios da fermentação natural, menor índice glicêmico, sem aditivos químicos, maior digestibilidade, pessoas sensíveis ao glúten conseguem consumir um pão de longa fermentação sem sentir um desconforto tão grande, não tem nada a ver com a quantidade de água, tem a ver com o processo. A água ela vai ter a ver com o quanto que você quer construir de estrutura mais ou menos alvéolos no seu pão, tá bom? Então, um grande erro que as pessoas cometem é: comecei agora na fermentação natural e já quero trabalhar no limite. Cara, para que a gente consiga trabalhar no limite, a gente precisa de recorrência, a gente precisa desenvolver a nossa habilidade na padaria. Até hoje, se eu não me engano, uma aluna veio aqui na quinta-feira passada, no nosso dia de produção, que é um produto que a gente tem também. A gente trabalhou aqui com uma hidratação de 70%, ela chegou em casa e achou que a massa dela não foi bem com 70% de hidratação. Então qual foi a minha orientação? Cara, volta 3 casinhas, começa fazendo o pão com 60% de água, saiu legal, aumenta para 61, 62, 64, 65, ou seja, a nossa curva de aprendizado, ela precisa acompanhar a curva de ousadia ou de técnica que exige uma receita um pouco mais hidratada, tá bom? Então essa é uma grande dica. Não adianta querer reproduzir o pão que eu faço hoje depois de ter feito, sei lá, milhares de pães na sua primeira ou na segunda fornada. O aluno sai daqui, na semana seguinte ele manda mensagem: putz, cara, meu pão não tá saindo pestana, meu pão não fica igual ao teu. Eu falo: graças a Deus, né? Porque senão existe uma curva de aprendizado para que isso aconteça. Se a gente conseguisse reproduzir um pão já no dia seguinte com a mesma estrutura de quem trabalha 10 anos, 20 anos, 30 anos no mercado, seria difícil, mas essa curva não, né? Esse espaço ele é muito mais curto, fazendo o que vocês estão fazendo, que é assistindo uma aula, buscando conhecimento, comprando um curso. Tem muita gente que eu vejo aqui que já fez meu curso, que já fez de outras pessoas, ou que estão começando agora. E aí o meu depoimento, assim, até falo isso bastante no vídeo lá, contando a minha história. Cara, eu passei uns 3 anos batendo cabeça porque eu sou um idiota, assim, eu não quis comprar o curso de ninguém, e aí fiquei lá batendo cabeça, acertando, errando, aí pegava uma dica do padeiro X, beleza. Aí somava com uma dica do padeiro Y, aí depois pegava uma dica do padeiro Z. Só que os 3 com métodos diferentes, nenhuma conversava com a outra e no final não conseguia chegar num resultado. Então, assim, o que vocês estão tendo a partir do momento que vocês assistem uma aula ou compram um curso, é o encurtamento desse espaço entre o iniciante e um resultado muito legal, muito grande. Assim, eu tenho certeza que os 3 anos que eu bati cabeça, vocês conseguem evoluir em 3 meses. Porque vocês estão pegando um método que já funciona, que está validado, que já passou uma porrada de aluno por aqui e que hoje está fazendo pães muito legais. Assim. Muita gente que está assistindo a live aqui, que passou por aqui já está vendendo, e que eu pude contribuir com essas pessoas do zero ou pessoas que já estavam fazendo pães, mas que ainda não tinham consistência. Putz, uma semana legal, uma semana mais ou menos, putz, essa semana meu fermento brigou comigo, essa semana o fermento me ama. Então esse sentimento de a gente não ter certeza do resultado que vai sair da panela é um sentimento sempre de loteria, né? E quando você pega um método, você consegue sair cada vez mais dessa loteria e ter resultados mais consistentes dentro de uma curva de aprendizado que é natural, tá? Não é que você está comprando o curso que o resultado vai ser maravilhoso amanhã, mas vai ser muito mais rápido do que se você tivesse lapidando e tentando achar sozinho. Várias dúvidas com relação a tempo de fermentação. Vamos lá. Então, quanto tempo de crescimento na geladeira? Depois do pão feito, ele tem que ficar em temperatura ambiente ou vai direto para a geladeira? Legal. Depois, minha dúvida com relação a tempo de fermentação, eu contava 3 a 4 horas após o pão estar no baritão. Eu percebi que o pão não crescia no forno. Legal. Tempos de fermentação. A gente tem 2 possibilidades de fermentar o nosso pão, 2 principais, né? Uma que é em temperatura ambiente e a outra que é na geladeira. Se eu só fermento em temperatura ambiente, o meu pão ele vai fermentar com uma velocidade muito mais rápida do que se eu só fermentar o meu pão na geladeira, que vai levar muito mais tempo para fermentar. Qual que é o risco de fermentar só em temperatura ambiente? É o seu pão chegar no momento de fermentação, a hora que você tem que trazer ele para a panela, e ele chegar desestruturado, ele esparramar. Por quê? Porque talvez o seu processo de dobras e modelagem ainda não esteja tão bem desenvolvido, então você corre o risco de fazer o pão 100%, seguir todo o processo, e na hora que esse pão chegou na panela, ele esparramou e virou um disco. Outro risco de trabalhar só com fermentação em temperatura ambiente. Quando eu trabalho só em temperatura ambiente, o meu pão ele vai chegar no estágio ideal de fermentação, e em algum momento ele vai fermentar demais. E essa janela às vezes é curta. Então você corre o risco do seu pão fermentar além do que ele deveria, e aí com isso a gente também perde estrutura. Tá? Então
Eu não gosto de trabalhar só com fermentação em temperatura ambiente. Acho que esses dois fatores já são motivos mais do que suficientes para a gente não trabalhar com a fermentação só em temperatura ambiente, a não ser que seja uma necessidade. Putz, cara, eu preciso assar meu pão ainda hoje. Não vai dar tempo de levar para a geladeira. Aí o que você pode fazer? Mais um gato, tá? Tô dando vários hoje. Você fermenta o seu pão por 8, 12 horas em temperatura ambiente. Entre 8 e 12 por quê? Porque depende do quê? Da temperatura. Depende da temperatura. E aí depois que você sentir que o seu pão já fermentou, o que você pode fazer para tentar para ganhar um pouco mais de estrutura é levar esse pão para o freezer por 15, 20 minutos, para tentar pelo menos deixar a parte de fora dele um pouco mais estruturada, para que você traga ele para a panela e ele não esparrame, tá? Então, uma dica para a gente tentar deixar o nosso pão um pouco mais estruturado se eu só trabalho com temperatura ambiente. Se eu só trabalho com a geladeira, cara, o meu pão ele vai demorar muito tempo para fermentar. Ainda que não exista só fermentação em geladeira, tá? Por quê? Porque a partir do momento que eu incorporo o meu levain na receita, já está contando o tempo de fermentação. Ainda que depois eu faça todo o processo de dobras, a modelagem, para depois colocar no Banetton, aí já se passaram 2, 3 horas de fermentação em temperatura ambiente, tá bom? Então o que eu faço aqui? A partir do momento que eu coloco o meu levain na receita, eu dou um tempo de aproximadamente 6 horas, tá? Então vamos imaginar aqui, eu estou fazendo a minha receita e incorporei o levain às 3 horas da tarde, beleza? Das 3 horas da tarde até as 6 horas da tarde é o tempo que eu vou estar fazendo as dobras, a modelagem, então deu 3 horas. Depois que eu modelei, deixei meu pão ainda dentro do Banetton em temperatura ambiente por mais umas 3 horas, totalizando as 6. Do momento que eu coloquei o levain na receita, mais 6 horas. E aí eu levo para a geladeira e 90% das vezes, na verdade até mais aqui no meu caso, esse pão ele vai dormir na geladeira e eu vou assar ele no dia seguinte. A partir do momento que eu levei esse pão depois de 6 horas para a geladeira, ele já cresceu e expandiu tudo, ou praticamente tudo que ele teria para expandir, e aí na geladeira ele só vai desenvolver todas as características da fermentação natural. Ele vai desenvolver acidez, ele vai diminuir o índice glicêmico, ele vai desenvolver características que às vezes na fermentação a frio, em temperatura ambiente, a gente não conseguiria desenvolver, tá bom? E aí, como eu estou levando esse pão para uma temperatura mais baixa na geladeira, eu estou retardando o processo de fermentação desse pão. Eu estou aumentando a minha janela em que eu posso colocar esse pão para assar. Então, se eu levei esse pão para a geladeira às 8 horas da noite, 9 horas da noite, esse pão dormiu para o dia seguinte, eu posso assar ele às 9 da manhã, às 11 da manhã ou meio-dia, que vai fazer pouquíssima diferença no resultado. Ele já vai estar prontinho ali para eu assar. Então eu também ganho a liberdade de não ficar refém de um horário específico para assar meu pão, porque eu sei que na geladeira ele tem uma vida de fermentação maior. Só que também não pode passar, tá? Então, para que vocês trabalhem com segurança, esse tempo seria entre 12 e 24 horas de geladeira, tá? Às vezes eu trabalho com uma fermentação maior em geladeira, mas não levem isso em consideração para esse começo. Se você está começando, são 6 horas de fermentação em temperatura ambiente e depois mais entre 12 e 24 horas como mínimo e máximo na geladeira. Beleza? Fechou. O que mais aí, amor? Você falou, né? A partir do momento que começa com a fermentação, né? Sim. Aqui, colocar o pão no Banetton dentro da geladeira, dentro de um saco plástico, tem algum ganho? Colocar o Banetton, né? Entendi. Se eu coloco o meu aqui, o que eu faço eu coloco uma touca embaixo, só para diminuir a necessidade de ter que higienizar o meu Banetton, então eu coloco a touca dentro, depois que eu modelo o pão, coloco a touca em cima, tá? Como o meu pão ele tem uma hidratação boa, a quantidade de água que ele vai perder aqui, porque o Banetton ele absorve um pouco de água, as próprias... Enfim, isso aqui é uma tela, né? Não é vedado, então... ele acaba ressecando um pouquinho a parte externa do meu pão. Se eu trabalho com uma hidratação alta, eu não tenho tanto problema, porque ele ressecou, ele chega até um pouquinho mais estruturado na panela. Se eu trabalho com uma hidratação um pouco mais baixa, aí sim eu posso utilizar um plástico e vedar o meu Banetton para colocar na geladeira. Mas isso também vai depender da temperatura da sua geladeira. Não tem uma resposta... A fermentação é foda por causa disso, né? Porque não tem uma resposta cravada. Tudo vai depender de algumas variáveis. E uma normalmente está linkada com a outra. Tá? Então, se você trabalhar com se tivesse que dar uma resposta para isso, hidratação mais alta, pode trabalhar com a touquinha que não tem problema, hidratação mais baixa, pode trabalhar com um saquinho e fechar o saquinho que também não vai ter problema, tá? Então, para que a gente criar uma alternativa entre uma e outra.